Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas palavras que parecem super simples, né? Repetição e diferença. A gente acha que sabe o que elas significam, só que, nas mãos de um filósofo que era quase um detetive, essas ideias se tornam as pistas principais de um mistério sobre como a gente pensa e como a realidade funciona. E olha só, a ideia de tratar isso como uma investigação vem do próprio Gilles Deleuze. Para ele, a filosofia não era para ficar lendo verdades prontas num livro, sabe? Era mais como uma investigação policial. Os conceitos são as ferramentas, tipo uma lupa, para resolver um caso bem específico e cheio de drama. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos tratar essa nossa análise como a cena de um crime do pensamento. Então, qual é a grande pergunta aqui? É essa. O que a repetição esconde de verdade? Porque vamos combinar, repetir parece a coisa mais sem graça que existe. Fazer a mesma coisa, de novo e de novo. Que tédio! Mas o nosso detetive, o Deleuze, ele desconfia. Ele olha para essa cena aparentemente monótona e pensa, tem algo aqui. Ele suspeita que por baixo dessa mesmice tem algo pulsando, algo super dinâmico e criativo. Bora mergulhar de cabeça nesse caso, então. A nossa primeira parada, a cena do crime, é a própria ideia de repetição. Sabe? Aquilo que todo mundo pensa que é. A investigação começa bem aí, no óbvio, no senso comum. E quem é a vítima nesse crime? Bom, a vítima, por assim dizer, é a novidade, a criatividade. A visão mais comum, a tradicional, diz que repetir é matar o que é novo. É a fotocópia, a rotina, é o exato oposto de qualquer coisa que seja original ou, sei lá, minimamente interessante. Isso aqui é tipo o arquivo da polícia sobre o caso repetição. Um caso que já foi arquivado, sabe? A filosofia tradicional, que se baseia naquela lei da identidade, o famoso A é igual a A, ela olha para a repetição e fala, tá vendo? É a prova da minha lei. Uma cópia é uma cópia e pronto. Fim de papo. Mas será que é o fim mesmo? É exatamente aqui que o nosso detetive filósofo entra em cena. Deleuze chega e diz, calma aí, vamos olhar isso mais de perto. E quando ele olha, ele não vê uma máquina funcionando. Ele vê um teatro. Ele percebe que o que se repete nunca está nu, exposto. Está sempre disfarçado, usando uma máscara. E é justamente nesses disfarces, nessas máscaras, que a mágica, o verdadeiro drama acontece. A investigação está avançando. Deleuze agora identifica dois suspeitos. Ou melhor, duas versões totalmente diferentes de repetição. Uma delas é só uma isca, sabe? Para despistar a gente. A outra é o verdadeiro centro de todo esse mistério. E aqui a gente consegue ver bem a diferença entre as duas. De um lado tem o que ele chama de repetição nua. É aquela do senso comum, a repetição do mesmo, mecânica. Para Deleuze, isso é só a casca, o invólucro. É a isca. Do outro lado, aí sim está o nosso verdadeiro alvo. A repetição disfarçada. E essa é uma força criativa, dinâmica, que não tem nada a ver com identidade. Ela é baseada na diferença. É que nessa repetição de verdade, a autêntica, não existe um rosto original escondido atrás da máscara. Esquece essa ideia. A repetição acontece justamente na passagem de uma máscara para outra. Cada máscara não está escondendo nada. Ela está criando uma versão nova, uma diferença nova. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A repetição de verdade não é sobre ficar olhando para trás para um original que está sendo copiado. Não. É um processo que vai para frente, que avança. E o que move esse processo é a diferença. Cada vez que algo se repete de verdade, é um evento único que cria algo novo. Ok, se o motor da repetição é a diferença, então a gente precisa olhar para essa pista com mais cuidado. Porque, segundo Deleuze, a filosofia ocidental inteira cometeu um erro gigantesco. Um erro sobre como a gente entende o que é, afinal, a diferença. Pensa comigo. Normalmente a gente pensa na diferença como uma coisa negativa. A gente fala que uma maçã é diferente de uma laranja, por quê? Porque a gente compara as duas que já existem, certo? Bom, Deleuze vira essa lógica de ponta cabeça. Ele pergunta, e se a diferença viesse antes de tudo? Para ele, existe uma diferença em si mesma, que é uma força positiva, primária. É essa força que cria a maçã e a laranja. Ou seja, a diferença não é o que sobra quando a gente compara duas coisas. Pelo contrário, a diferença é o evento que cria, é a afirmação que dá origem às coisas. A identidade, ser uma maçã ou uma laranja, isso vem depois. É um efeito secundário. E para explicar isso, Deleuze usa uma imagem que é simplesmente genial. Pensa num relâmpago.
O relâmpago não se diferencia de uma outra luz, de um outro relâmpago, não. Ele se diferencia do céu escuro, daquele fundo que não tem forma. É um ato de pura criação. Ele se extingue daquilo que não tem distinção. É ele se criando a partir do indeterminado. Essa luta de que ele fala não é uma briga entre dois oponentes. É o processo de algo determinado. Como o relâmpago, surgindo de um fundo que é puro potencial, quase um caos. A diferença é isso. É essa emergência. É a linha que se desenha no meio do nada, nesse fundo obscuro. Beleza. Agora que a gente tem essas duas pistas na mão, a repetição e a diferença, a gente pode finalmente resolver o grande mistério. Como é que o Deleuze imagina o ato de pensar? Porque ele muda tudo. O grande problema para o Deleuze é que a filosofia tradicional funciona por representação. O que é isso? É basicamente tentar encaixar o mundo em caixinhas, em conceitos que já existem. É olhar para o mundo e só reconhecer aquilo que a gente já conhece. Só que esse modelo é uma prisão. Ele força a diferença a sempre se curvar para a identidade. E no fim das contas, isso mata qualquer novidade. Aí vem a grande virada que o Deleuze propõe. Para ele, pensar de verdade não começa com aquela vontade de reconhecer o que já está na nossa frente. Não, o pensamento é forçado a acontecer. Ele acontece por causa de um encontro, às vezes até violento, com algo que a gente não entende. O motor do pensamento não é a identidade, é o problema, é a diferença, e é a repetição desse problema que vai criando coisas novas. Isso é muito legal. Para Deleuze, uma ideia com I maiúsculo não é uma resposta, não é um conceito todo certinho. Uma ideia é um problema, é um campo de questões que fica ali, insistindo, persistindo, mesmo quando a gente acha que encontrou uma solução. O pensamento de verdade não foge do problema, ele vive dentro do problema. E agora o verdito final do nosso caso. De um lado, a visão do senso comum, a repetição como cópia. O que isso nos dá? Um mundo parado, estático. Um museu de coisas idênticas. Chato. Do outro lado, a visão de Deleuze, a repetição como criação. E isso revela um universo em movimento. Um teatro dinâmico, onde a repetição é a força que cria o novo, que afirma a diferença a todo momento. E aqui tem uma das ideias talvez mais radicais dele. O pensamento não começa com a filosofia, que é o amor à sabedoria. Ele diz que começa com uma misofia, que seria tipo um ódio à sabedoria. Calma, não é odiar o saber, mas odiar a sabedoria pronta estabelecida. O pensamento começa num encontro violento, algo que quebra tudo o que a gente achava que sabia e nos obriga, nos força a pensar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se pensar de verdade não é uma escolha, não é algo voluntário, se não vem de uma vontade tranquila de entender o mundo, mas sim de um encontro inesperado que choca, que nos tira do lugar, então a pergunta é: o que na nossa vida pode ser esse encontro? O que é que hoje, de verdade, força a gente a pensar?